Olá, alunos! Estamos iniciando mais uma disciplina do curso de Bacharelado em Administração Pública. A nossa disciplina é a macroeconomia. É importante que vocês tenham muita atenção no que nós vamos conversar a partir desse momento em que estamos introduzindo a disciplina. E essa disciplina está dividida em 6 unidades. A primeira unidade, vamos conversar um pouco sobre a teoria macroeconômica, alguns aspectos importantes sobre os fundamentos macroeconômicos e como isso é importante para compreendermos as ações dos governos para promoverem a igualdade, a equidade e também a melhor distribuição dos recursos e das riquezas. No segundo momento, estaremos estudando sobre, na unidade 2, o que é a contabilidade social. Contabilidade social tem tudo a ver com um sistema contábil, como normalmente é visto na contabilidade normal, a contabilidade que estudamos nos próprios cursos de contabilidade, de uma forma geral, e também na economia e na administração, mas de uma forma mais ampla, compreendendo as variáveis macroeconômicas e como elas são não só elaboradas, como elas são, vamos dizer assim, aprimoradas, como elas podem também serem calculadas e, ao mesmo tempo, serve como um instrumento importante para políticas econômicas dos governos. Num terceiro momento, na unidade 3, estaremos conversando, estudando sobre o papel da oferta e da demanda agregada. Um papel da oferta e da demanda agregada é muito importante para entendermos o equilíbrio macroeconômico, mesmo porque é a oferta e a demanda que movimenta todo o processo do ambiente, dos atores econômicos, seja na compra e venda de produtos, seja na aquisição de produtos, seja na produção de mercadorias e também de serviços. E, ao mesmo tempo, a questão da utilização disso por parte dos governos. A quarta unidade vai tratar sobre as curvas ISLM, 2 momentos importantes para entendermos um pouco sobre a política econômica adotada pelos governos, no sentido de compreendermos as ações dos agentes econômicos e como isso afeta o equilíbrio macroeconômico. A curva IS, que é muito voltada para o ambiente, ou está voltada para o ambiente dos investimentos, da poupança, ou mesmo da política fiscal dos governos, e a curva LM, que está relacionada com o ambiente monetário da economia, e também serve como instrumento e como análise da política monetária. Isso tudo relacionado com o modelo keynesiano, que vamos aprimorar isso no curso e nas suas respectivas unidades. A unidade 5 trata de 2 temas muito importantes, que é inflação e desemprego. Como isso também afeta o equilíbrio macroeconômico, como isso afeta a vida das pessoas e algumas questões importantes, como a lei de Ockham, como também a curva de Phillips, que trata das relações entre inflação, desemprego, inflação, taxa de juros, inflação, riqueza, e como isso pode, vamos dizer assim, ajudar a política econômica a melhorar essa distribuição da riqueza e o próprio equilíbrio macroeconômico. E, finalmente, as políticas econômicas, que trata principalmente de ações dos governos para não só promover a melhor igualdade na renda, a questão do emprego, a questão da política fiscal, a questão da política monetária e como eles afetam a política econômica, não só tanto para o equilíbrio como para o desequilíbrio macroeconômico. O que é importante também compreendermos é que a disciplina macroeconomia, ou o ambiente macroeconômico, ou os formuladores da política macroeconômica, eles tratam todos esses fundamentos, todas essas estruturas como uma questão anticíclica. A política a ser adotada é que, se está expandindo muito a economia, tem que procurar
reduzir isso para voltar a um equilíbrio da economia, para não haver muita oferta ou muita pressão de demanda. Como também o inverso, se a economia está paralisada, que instrumentos utiliza para poder estimular o ambiente econômico. Para tanto, começamos com essa pequena introdução, o que é importante para compreendermos o papel da macroeconomia e como ela trata todos os seus instrumentos, os seus fundamentos, e como nós, como administradores públicos, podemos utilizar a macroeconomia ou essas variáveis todas que iremos estudar para a melhor distribuição de renda, para a melhor equidade na distribuição dos recursos econômicos. Então, começando com a unidade 1, a macroeconomia, é importante compreendermos que isso é a espinha dorsal do curso. É fundamental toda essa teoria para podermos compreender como a macroeconomia é importante para entendermos as ações dos governos no ambiente macroeconômico. Então, é importante também, nesse sentido, alguns temas, como o estudo do ambiente do mercado, o estudo do ambiente da renda, a questão das taxas de inflação, a questão do desemprego, a questão das políticas fiscais e econômicas. E, como dizia Mário Henrique Simons, um grande economista, em seu livro de macroeconomia, se nós fizermos um comparativo entre macro e micro, vamos pensar numa floresta. Então, as árvores é o ambiente micro e a floresta é o ambiente macro. Então, acho que assim dá para perceber, inclusive, na atualidade, com toda essa questão ambiental, que como é importante compreender tanto as árvores individualmente, como também a floresta em si e como equilibrá-la num ambiente maior de ecossistema. E, como afirmado já na introdução, a questão das políticas anticíclicas, tanto no crescimento em excesso como na falta dele. Então, os economistas trabalham para poder ajustar isso de uma forma melhor, o mercado, as ações dos agentes econômicos para voltar ao equilíbrio macroeconômico. Também devemos entender também que estudamos problemas fundamentais na macroeconomia. E esses problemas fundamentais estão relacionados com, por exemplo, a evolução ou não do produto interno bruto, o PIB, a questão das taxas de desemprego e como isso afeta o mercado de trabalho, a questão da política internacional, as exportações e importações e toda a relação com os agentes econômicos externos. E daí temos alguns instrumentos importantes como a política cambial, que evidentemente afeta toda a estrutura, por exemplo, de custo de preço dos produtos e das empresas. A questão dos fracassos e dos sucessos macroeconômicos, por exemplo, as taxas de inflação muito elevadas, as crises econômicas causadas por questões de safra, quebra de safra, isso é muito importante. Um ambiente que muitas vezes não está relacionado diretamente ao econômico, como a questão dos desastres naturais, como também isso tudo afetando o ambiente econômico. Da mesma forma, a questão do ambiente macroeconômico com a questão do sucesso das políticas macroeconômicas. Temos como exemplo o Plano Real, 1994, em que ofereceu ao país uma maior estabilidade econômica. Tivemos também um equilíbrio no ambiente do câmbio no Brasil, em que ficou muito competitivo os nossos produtos e também favoreceu a entrada de muitos produtos importados. As altas taxas de crescimento que estamos vendo e já vimos, e principalmente nos últimos anos, em alguns países em crescimento, como a China, que vem permanentemente crescendo a uma taxa extremamente importante, em torno de 9% a 11% ao ano.
E isso tudo são fatores que ajudam para o desenvolvimento e o crescimento econômico dos países. É importante entendermos também que tudo isso que está relacionado com a macroeconomia, ela tem um histórico. E esse histórico podemos definir como duas grandes escolas participaram disso. Evidentemente, temos vários pensadores econômicos, várias escolas alternativas que apareceram a partir do século, principalmente XIX, mas é importante entender duas grandes escolas, a escola liberal, que traz para nós todo um ambiente econômico mais sem a participação mais efetiva do governo, são os mercados que se ajustam, e a escola keynesiana, em que tem um papel importante, porque ali define algumas questões que a escola liberal deixou, pelo menos, um hiato no estudo, somente favorecendo ou olhando para o mercado, que é a importância do papel dos governos para, vamos dizer assim, adotar políticas que minimizem tanto o crescimento excessivo como o não crescimento, ou problemas de mercado. Então, as duas escolas são antagônicas, de uma certa forma, mas são muito importantes para entender esse ambiente da macroeconomia. E também os conceitos de curto e longo prazo. Isso é muito importante no ambiente macroeconômico. Como ele se dá na estrutura do equilíbrio macroeconômico e da atuação dos agentes econômicos. Portanto, é importante que nós, nessa introdução da macroeconomia, possamos compreender a atuação tanto dos governos, mas também em como atuam os agentes econômicos para promoverem esse suposto equilíbrio no mercado. Portanto, alunos, nessa unidade, procuramos compreender um pouco esse histórico da macroeconomia, como ela, durante esses períodos todos, foi se desenvolvendo, e a compreensão da importância das políticas econômicas ou da própria macroeconomia, do estudo da macroeconomia, para a compreensão da atuação dos governos e suas ações com relação ao ambiente econômico. Portanto, que vocês tenham sucesso nas tarefas que irão realizar. Estamos, eu, professor Fernando, pronto para poder tirar suas dúvidas no ambiente, como também os tutores.